Amanhã, 7 horas da noite, temos Vasco versus Puerto Cabello. Jogo extremamente decisivo para o futuro do Vasco na Copa Sul-Americana. Porque se o Vasco não vencer esse jogo, muito provavelmente ficaremos de fora da próxima fase. Então é importantíssimo que o Vasco consiga vencer todos os seus jogos restantes na Sul-Americana, esses 3 jogos que restam. E o Vasco tem alguns desfalques importantes, mas também tem alguns retornos importantes para esse jogo. E eu vou te mostrar como o técnico Felipe deve escalar o Vasco para essa partida e qual deve ser a postura do Vasco mesmo jogando fora de casa. Então, vem comigo e bora pro vídeo, irmão. Então, galera, já estamos aqui com a provável escalação do Vasco para esse jogo de amanhã, importantíssimo, contra o Puerto Cabello. Como eu falei com vocês, o Vasco tem alguns desfalques importantes para essa partida, principalmente o Lucas Freitas, que acabou sendo lesionado do jogo contra o Palmeiras. Ele é desfalque, não vai para esse jogo, então o Vasco deve ter uma modificação de seu sistema defensivo e também deve ter uma modificação, já que o Verratti e o Felipe Coutinho devem retornar ao time titular do Vasco. Cara, o Vasco vai com o Léo Jardim no gol, isso é certeza. Na lateral direita também é certeza o Paulo Henrique. A dupla de zaga será João Vitor e Luiz Gustavo, já que o Maurício Lemos continua lesionado e o Lucas Freitas se lesionou no último jogo. Então o Vasco já vai começar a utilizar o seu terceiro zagueiro, que é o Luiz Gustavo. E eu fico feliz da escolha do Felipe ter sido o Luiz Gustavo ao invés de colocar o Lucas Oliveira. Cara, o Luiz Gustavo é um zagueiro que tem muita imposição física, é um zagueiro que tem uma boa saída de bola. É claro, ainda precisa fazer alguns ajustes, é um zagueiro jovem, um zagueiro que tem potencial, mas ele entrou bem no jogo contra o Palmeiras, não comprometeu, fez cortes importantes, foi bem no jogo aéreo, ajudou na saída de bola. Então é um zagueiro que me parece seguro para esse jogo. Na lateral esquerda teremos o Lucas Piton mais uma vez, e aí eu acho que deve ter uma mudança na dupla de volantes. Eu acredito que ele pode jogar com Tietê e Hugo Moura, é claro, não é certeza. Ele também pode entrar aqui com o Matheus Carvalho no meio de campo ao lado do Hugo Moura. O Hugo Moura é a única presença confirmada nesse meio de campo do Vasco em relação a volantes. E aí devemos ter a volta do Nuno Moreira para uma dessas pontas, né, para a ponta pelo lado esquerdo, para essa meia pelo lado esquerdo. Quem jogou aqui no último jogo foi o Lloyd, porque o Felipe Coutinho deve retornar ao time do Vasco. Se o Felipe for manter a mesma estrutura num 4-4-2, ele vai colocar o Felipe Coutinho jogando mais próximo ao Verratti, como o Nuno Moreira fez na última partida em relação ao Ryan. Mas é claro, quando o Vasco ataca, tem muita liberdade Coutinho para flutuar pelo campo para ser essa opção de meio campista. E o Vasco pode se mutar saindo desse 4-4-2 e nos jogar aqui em um 4-2-3-1 novamente, ou até mesmo um 4-3-3, dependendo das circunstâncias do jogo. Mas basicamente é isso. Na outra ponta, eu acredito que podemos ter o Lloyd como titular, tendo em vista que o Lloyd apenas sentiu um desconforto, mas que não foi detectada nenhuma lesão. Se o Lloyd estiver à disposição, é interessante você ter um jogador de velocidade que vem de um bom jogo. Senão ele vai manter o Ryan na ponta pelo lado direito e vai voltar à mesma formação antiga praticamente que tinha o Vasco. Aí pode entrar o Ryan aqui no time, também tem a opção do Garré ou a opção do Lloyd. O Vasco tem algumas opções aqui para jogar nessa meia pelo lado direito. Eu não acho que ele vai colocar o Adson como titular, até porque o Adson vem de um longo período sem iniciar uma partida, e esse jogo eu acredito que ele vai entrar mesmo com o Ryan de titular. Mas se o Lloyd estivesse bem fisicamente, eu colocaria o Lloyd para jogar esse jogo. E aí o Verratti volta ao ataque para ser o centroavante do Vasco. Tomara que o Verratti volte a balançar as redes. É muito importante que o Verratti esteja marcando gols para o Vasco conseguir vitórias e conseguir pontos. Então as únicas duas dúvidas que eu tenho no time do Vasco em relação ao volante, se ele vai com o Tietê ou se ele fará a manutenção aqui do Matheus Carvalho, o Matheus Cocão. Ele pode colocar também aqui o Matheus Cocão e deixar o Tietê aberto nessa meia pelo lado direito, como ele fez contra o Palmeiras. Mas eu acredito que ele tenha feito essa opção contra o Palmeiras muito mais pensando em sustentar a marcação aqui pelo lado para os avanços do Piquerez. Como esse jogo é contra o Puerto Cabello, um time mais fraco, que ele vai precisar de jogadores de frente, que tem características ofensivas, ele vai preferir optar por um ponta. E tem o Lloyd, tem o Ryan, como eu falei, tem o Garré e tem o Adson, que podem jogar por esse lado aqui do campo. Então você tem esses jogadores que podem jogar por este lado aqui do campo, pela meia, pelo lado direito. É claro que o Vasco precisa de gols. O Vasco precisa de jogadores que consigam marcar gols nessa partida, que consigam ser realmente produtivos. O Vasco não pode ficar apenas se prendendo a bolas cruzadas para a área aqui do Piton, do Nuno Moreira, para o Verratti. Eu espero um jogo do Vasco de mais articulação, juntando os jogadores mais no setor do campo para ter algumas triangulações, para ter uma atitude
atitude diferente nesse jogo. Eu espero muito que o Vasco nesse jogo contra o Puerto Cabello tenha a postura de time grande, tenha a postura de Vasco da Gama. O Vasco não pode ficar esperando o adversário, o jogo é fora de casa, o Vasco tem que partir para cima do adversário e buscar o gol a todo momento. O Vasco só tem uma opção nesse jogo, que é sair vencedor. Qualquer outro resultado vai ficar muito difícil do Vasco buscar essa classificação. Lembrando para vocês, passa somente um time do grupo. O outro time, né, se o Vasco ficar em segundo, vai jogar os playoffs contra os times que vão sair da Libertadores da América. E podem sair times fortes, times muito competitivos da Libertadores. Então, é de suma importância que o Vasco consiga obter os 3 pontos diante do Puerto Cabello. E conte aí com o tropeço do Lanús também para o Vasco assumir a liderança deste grupo. Então, essa é a provável escalação do Vasco. De mudança, teremos o Luiz Gustavo na zaga, podemos ter a entrada do Tietê no meio de campo, ou até mesmo a manutenção do Matheus Carvalho. Volta Felipe Coutinho, volta Verratti ao time, Nuno Moreira volta para essa ponta, meia pelo lado esquerdo, e aí na meia pelo lado direito temos a dúvida de Lloyd, Ryan, Garré ou Adson. E também temos a dúvida aqui para quem vai ser o volante ao lado do Hugo Moura. Vai ser o Tietê, vai ser o Matheus Cocão, vai ser o Jair. Ele vai colocar o Tietê novamente na ponta? Eu acredito que não, mas essa é a provável escalação do Vasco para esse jogo diante do Puerto Cabello. Eu quero saber os palpites de vocês aqui embaixo. O meu palpite para esse jogo é 3-1 Vasco, 3-1 Vasco, vamos ser otimistas, comentem o palpite de vocês também. E aí amanhã no pós-jogo vamos ver quem acertou, se foi eu ou se foi vocês. Só para completar aqui o noticiário do Vasco, né, temos que falar sobre o Fernando Diniz, que ainda não é técnico do Vasco. O Vasco tá negociando, tá tentando a contratação do Diniz, mas provavelmente ajustes financeiros ainda são um problema para o Vasco anunciar a contratação do técnico que quer treinar o Vasco. O Diniz tá bem animado com essa possibilidade de treinar um time grande, de treinar o Vasco, de fazer um bom trabalho. Ele entende que o grupo do Vasco tem alguns jogadores interessantes, é claro que precisa de reforço e a gente sabe disso. E também falar sobre o desligamento, a demissão do Betinho Segurança Betinho, que agrediu um torcedor, foi desligado, foi demitido do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas é isso, deixa o like de vocês, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar aqui. Sempre trago pré-jogo e pós-jogo. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!